De volta com o nosso Você Bonita e não pisca para esse papo que é super legal. Vamos aprender muito e entender por que as rugas não são iguais e dependendo do tipo de ruga, a gente tem que ter tratamentos diferentes. Convidamos ela mais uma vez, dermatologista doutora Mayra Astur. Bem-vinda! Obrigada! Boa tarde a todos. Linda! Ai, preparem-se para mais uma aula, porque a pauta tá daquele jeito, com muita informação, né? Extensa e é um assunto bem interessante, né, doutora? É interessante e assim, nunca tem fim as dúvidas, porque nunca sai de moda, né? E o interessante é a gente saber que assim, por mais que a gente tenha muitas informações por todos os lados, por que essa questão nos aflige tanto, né? Por que a gente se incomoda tanto? E conversando com os pacientes, vendo no dia a dia, a gente sente que essa questão das rugas, elas têm muito a ver com a ideia de finitude, né, Carol? Então, o que a gente percebe é que no dia a dia, você se alimenta melhor, você faz ginástica, você tem bons hábitos de vida, a gente cuida mais da mente espiritual. Então, se você se olha no espelho e não vê que essa pele, essa imagem própria, condiz com o teu estado físico, é aí que as coisas começam a virar um problema. Você, particularmente, eu quero que vocês de casa pensem. Você se lembra quando foi a primeira vez que você bateu o olho no espelho e falou, nossa, eu acho que isso é uma ruga? Olha, faz tempo, porque desde menina, assim, eu sempre tive mais flacidez na face, aqui já é marcado, já tem tempão também. É que depois passei a cuidar, né? Aí diminuiu bastante, exatamente. Mas graças a tudo isso que você vai explicar, mas só faz tempo. Então essa questão de ruga, ela precisa ser lidada a partir do momento que você percebe que elas estão aparecendo, né? Verdade. Isso normalmente acontece entre 20 e 30 anos, os primeiros sinais. A gente vai ver aqui a diferença entre elas, como que elas se formam. Mas o interessante e o importante é você literalmente interferir quando você percebe. Porque se deixa para tratar depois, o custo vai ser muito maior com os tratamentos, porque a gente vai falar sobre a ampla gama de tratamentos disponíveis, né? Então, tudo que você faz de forma preventiva, é óbvio que a resposta vai ser muito mais natural, muito melhor e duradoura, né? Perfeito. Começamos com o primeiro, então, para entender como surgem as rugas. Pergunta que não quer calar. Olha lá. Por que elas surgem? Por que elas surgem? Então, tem dois tipos de envelhecimento, né? O envelhecimento extrínseco e os fatores de envelhecimento intrínsecos. Então, os intrínsecos são aqueles ligados à tua genética. Então, se você tem uma tendência à flacidez ou não, se você tem um metabolismo mais acelerado ou não, enfim, coisa desse tipo que você não consegue, infelizmente, interferir, né? Porque é teu. Agora, tem aqueles motivos extrínsecos e esses sim, a gente pode atuar de forma importante, né? Então, são as causas sol, e aí chapéu, filtro solar, evitar exposição, se cuidar nesse sentido. 2, a questão também de hábitos de vida, como por exemplo, tabagismo. Tabagismo detona tudo e acelera muito o processo de envelhecimento. E outras questões, como por exemplo, alterações de tireoide, se você faz ginástica de forma exaustiva e exagerada. E agora, por último, a questão do estresse e da poluição. Então, cada vez mais tem saído estudos científicos e a gente na dermatologia acompanha muito essas publicações, né? Do que realmente importa, do que não importa, o que funciona, o que não funciona. Então, cada vez mais estudos associando a aceleração de envelhecimento com poluição. E a gente em São Paulo sofre muito com isso e também com a questão de estresse. E os fatores inflamatórios do estresse oxidativo, intracelular e extracelular. Então é por isso que elas aparecem. Próximo, olha lá. Vamos no passo a passo. Já entendemos que então existem rugas diferentes, as dinâmicas e as estáticas. Então, como que todo esse processo de envelhecimento vai acontecendo na prática? Aqui na boneca, a gente consegue enxergar, eu fiz uma marcação, não sei se a câmera consegue pegar bem, dos tipos diferentes de rugas, porque dependendo do tipo, a gente vai tratar de uma forma ou outra. Então, aqui desse ladinho, a gente vê as rugas estáticas, que é o bigode chinês, que é aqui a marionete,
que é aquela linha que a gente chama de slip line. As linhas verticais, normalmente, elas são ou porque você dorme, ou linhas do sorriso e tudo mais. Então, essas a gente vai interferir de algumas formas. Agora, desse outro lado, a gente tem as rugas, que são as rugas dinâmicas. Então, por exemplo, existem as rugas da testa, que são aquelas de quando você faz a contração, aquelas mais próximas aqui da sobrancelha, no pé de galinha, as linhas, aquelas bem de acordeon que a gente chama, né? E essas normalmente têm a ver com a força muscular, com a mímica facial. Então, aí, por exemplo, a toxina botulínica funciona melhor. Então, de acordo com a predominância do teu tipo, a gente no consultório, durante a consulta dermatológica, elas vão ser examinadas, vão ser mostradas para você, porque a partir do tipo mais predominante, vai ser o tipo que a gente vai investir mais no tratamento. Para que você tenha um uso racional da sua verba e tudo mais, Sem né? dúvida. Porque as opções são muitas de tratamento. E claro, só se motive cada vez mais vendo os resultados, né, doutora? Exatamente. Vamos começar então já colocando a primeira imagem na tela do primeiro tratamento para entendermos aí o que fazer. Então, vamos lá. Quando as rugas são finas, aí você listou peeling, laser, cremes com ácidos para o uso domiciliar e radiofrequência. Isso. Então vamos lá. Pronto, chegamos naquele ponto que a gente está começando a enxergar as primeiras linhas. O que você pode fazer como passo inicial? Então, ajustar os produtos de uso domiciliar. Tá. Então, aqui a gente vai entrar com ácidos. Então, são ácidos leves, mas ácidos que realmente funcionam, que têm comprovação científica. Evite ficar comprando coisas sem indicação para sua pele, porque você vai acabar sempre gastando mais dinheiro e não tendo uma resposta, talvez, a máxima que você poderia ter. Então, é importante passar em consulta para você ter uma linha dermatológica de skincare específica para o teu tipo de pele. Tá. E aqui eu trouxe alguns produtos super bacanas. Então, investir num bom sabonete que faça uma limpeza adequada da tua pele, remover excesso da sujeira que ainda sobra depois da limpeza com uma água micelar, um tônico ou um astringente, caprichar na qualidade dos protetores solares. Esse aqui é 99, por exemplo. Tem muita gente que chega no consultório sem saber que existe um filtro tão alto. É sensacional. Então, para o dia a dia, você pode usar um filtro 30, por exemplo. Inclusive, para os mais preguiçosos, já tem tudo junto, né? Esse aqui tem fator 30, tem vitamina C, tem retinol. Então, assim, você consegue, num único passo, já dar pelo menos o mínimo que a pele precisa. Olha que legal. E tem opções de qualidade de produtos para todos os gostos. Então, tem produtos em bastão, em spray, em sérum, em pomada, em creme. Então, não tem mais desculpa para não fazer tratamento em casa. E, por exemplo, em São Paulo, lembra que estava umas semanas atrás muito seco? Nossa. Então tem as águas termais, tem as brumas de hidratação, tem um monte de coisa que você pode fazer junto dos ácidos. Tá. Então, vitamina C e ácido, como por exemplo, ácido glicólico, ácido retinóico, adapaleno, tem uma ampla gama que você pode fazer. Então, esse é o passo inicial. E dos tratamentos específicos, depois disso, aí só sobra tratamento em consultório. Sim. Né? Então, a partir do momento que você já está com uma rotina adequada e ainda assim está insatisfeito com os resultados, aí a gente começa com os tratamentos mais específicos. E a partir do estudo da tua pele, a gente vai definir o que para você vale mais a pena. Tá. Então, considerando o peeling, por exemplo, o que é o peeling? Peeling é um creme com ácido em alta concentração que vai provocar uma esfoliação mais profunda da pele. Então, toda aquela camada superficial que está manchada com as linhas finas, com poro dilatado, às vezes manchinha de acne e tudo mais, vai tudo embora. Tá. Então, é um tratamento que não dói, é suave, você vai se programar para não tomar sol e ponto. Tudo certo. Aqui em relação aos lasers, existem lasers de todos os tipos também. Então, tem aqueles mais profundos, que são mais agressivos, Tá. mas para as linhas finas a gente começa com um laser mais delicado, como por exemplo, um laser K-Switch, uma luz pulsada. Tá. Tem alguns aparelhos que o laser não machuca, você não fica marcada, não dá hematoma, não fica vermelha, não tem problema com o sol. Então, hoje em dia as tecnologias evoluíram muito. E a gente tem uns vídeos para mostrar. Isso, pode durante, também, né? Pode ir soltando também. Eu vou colocar o próximo, só, doutora, para dar tempo da gente falar de Pode. tudo e depois a gente vai listar. Então, radiofrequência, o que faz e tal. Isso. Esse já é para radiofrequência, né? Esse vídeo, ele faz parte do estudo que eu faço no consultório. Ah, entendi. Então, essa paciente, por exemplo, foi lá e a gente, na máquina 3D, faz esse estudo. Então, a gente consegue ver e eu consigo explicar e mostrar para você
o que a gente enxerga, porque às vezes o dermatologista enxerga uma coisa que você no teu espelho você não enxerga. E que nem é queixa. E que nem é queixa. Entendi. E algumas coisas que se a gente não trata vão comprometer o resultado final. Perfeito. Né? Então aqui a gente faz as medições para ver simetria facial, para ver as medidas dos ângulos do rosto. A gente consegue delimitar, por exemplo, contorno de lábio, tamanho de lábio, a profundidade das rugas. A gente consegue comparar as imagens de antes e depois dos tratamentos. Olha que legal. Né? Então às vezes o paciente fala, nossa, mas não melhorou muito, né? Quando você compara uma foto de antes e depois, a gente quase cai para trás. Não, isso é fantástico. Porque pele é uma coisa que a gente acostuma muito fácil, né? Tanto com as pioras quanto com as melhoras. Então, é importante ter esse tipo de documentação, Legal. até para a gente lembrar. Então, a partir daquele tipo, a gente vai especificar se a gente vai partir para tratamentos mais agressivos ou não. Então, aquela paciente, por exemplo, tinha já rugas profundas, né? Uma pele mais madura. Então, aqueles tratamentos em casa, eles vão dar um certo resultado, mas se a gente não parte por uma coisa também mais agressiva, você não vê diferença. Então, né? tem que ter o passo a passo em casa, isso para todo mundo, e acrescentar alguns tratamentos consultório. Alguns tratamentos consultório. Tá. Então, para as rugas profundas, a gente já pode fazer, por exemplo, peelings mais profundos. Tá. Então, existem aqueles peelings que literalmente despelam a pele do rosto inteiro, parece que o rosto fica em carne viva, né? Tem os lasers mais agressivos, como, por exemplo, os lasers fracionados, né? O de Erbium e o CO2. Tá. E o microagulhamento e também os injetáveis. Vamos colocar o vídeo do microagulhamento, olha lá que legal. Vamos. O microagulhamento, ele pode ser realizado de algumas técnicas. Então, essa é a técnica com roller. Aqui eu trouxe também a caneta, que tem as agulhinhas na ponta. E quando essas agulhas são introduzidas na pele, elas vão provocar microfuros. Na região onde a pele sofreu esse trauma físico, vão ser estimuladas algumas células que produzem colágeno novo, que é tudo que a gente quer. Que é o segredo do segredo. Exatamente. É essa daqui a caneta? Essa daqui, por exemplo. Então, essa aqui é a canetinha, que tem as agulhas na ponta e a gente arrasta ele na pele de uma forma parecida com um roller. Então, cada profissional tem a sua técnica, tem instrumentos diferentes e aí o médico vai determinar com você qual que vai ter o melhor tipo de benefício para a gente escolher qual a técnica que vai ser feita. Já colocamos aqui, então, tratamentos específicos para as rugas na região dos olhos, que sim, esses gritam. Vamos lá, doutora listou toxina botulínica associada a laser, microagulhamento, ultrassom microfocado, peelings e aquele skin booster. Então, assim, vocês estão vendo que já tem muita possibilidade de tratamento, né? Então, só para a área dos olhos, a gente já pode fazer tudo isso. Então, vai ser você, junto com o seu médico, que vão escolher por onde começar. E nada impede de ir alternando as técnicas. Então, para a área dos olhos, eu sempre gosto da toxina botulínica, que é o famoso Botox, né? De 6 em 6 meses, que é um tempo bom para você fazer uma boa prevenção, porque a toxina botulínica é o que vai segurar as rugas de movimento. Tá. Então, essas de mímica facial, da testa, dos olhos, da glabela, não adianta, a gente até pode ir com outras técnicas, mas se a gente não aplica a toxina botulínica, o resultado fica limitado. Entendi. E a gente pode ir alternando as técnicas. Então, num primeiro semestre faz um tipo, no segundo faz outro e assim por diante, tá? Aqui eu trouxe umas opções para vocês verem de fios. Esses são os famosos fios de PDO. Tá. Né? Os fios de PDO, eles existem em vários comprimentos, né? Esse aqui é um fio para ser colocado na região da bochecha, por isso que ele é mais comprido, mas ele é um de tração. Mas tem outros fios que são bioestimuladores, que a gente consegue colocar nas linhazinhas que sobram, por exemplo. Tá. Às vezes eu não consigo colocar no rosto todo toxina botulínica. Tem lugares que são contraindicados, né? Então aí a gente pode, por exemplo, colocar o fio, ou fazer um laser, ou fazer um microagulhamento. E eu acho que a gente tem aí também mais uma ilustração para a gente conhecer mais um tratamento, que é o ultrassom. Isso, esse é o ultrassom microfocado, é uma técnica para estímulo de colágeno, ou seja, ele vai funcionar principalmente para as rugas estáticas, que são aquelas que não dependem de movimento, e ela vai proporcionar firmeza, então é prevenção de flacidez e tratamento de flacidez. A gente consegue aplicar quase no rosto todo, é um tratamento mais moderno,
né? Então ele não tem problema com sol, ele pode ser feito com segurança no verão, ele dói sim, como quase tudo, né? Você fica sentindo um mês depois, porque mexe com o músculo, a pele fica não é, sensível, os estímulos, todos os tratamentos de bioestímulo, eles são lentos, então você não vê a resposta na hora. É ao longo dos primeiros 3, 4 meses que a gente vai vendo diferença. Mas essa é uma tecnologia que o pessoal da juventude de hoje está tendo acesso, que nós não tivemos quando nós éramos jovens. Então, por exemplo, eu te perguntei com quanto tempo você percebeu suas primeiras linhas, eu comecei a perceber com 24. Não, por aí. Né? Então, assim, eu comecei a fazer toxina em mim com 24 anos. E eu vou fazer 40 agora. Então, já existem muito tempo, assim, com vários estudos mostrando segurança desses tratamentos, efetividade, a pele não fica dependente, né? Muita gente tem medo. Eu vou ficar dependente de fazer toxina. Não, você vai fazer se você quer, você vai fazer porque você gosta do resultado. E fica natural. Fica natural. Então, é importante não entrar numa rede de neurose, sabe? Porque assim como tem muitas pessoas que têm medo, que não querem começar, inclusive pelo medo dos gastos e tudo mais, tem as pessoas que ficam literalmente viciadas e querem fazer de forma excessiva. E o quanto antes, o início, pensando também na questão da prevenção, né, doutora? Pensando nas rugas, gente, isso é pensar em economia também. Porque se você faz para prevenir quando tem só um pouquinho, não vai avançar, você vai parar de mexer e essas rugas que são as estáticas, agora estamos aprendendo, adoro usar os termos corretos. Obviamente, você vai ficar menos marcado. Então, com o passar dos anos, você vai usar menos produto, fazer com o espaço muito maior, então isso é ser inteligente. Exatamente. Então a questão não é você ser travada ou mudar a tua expressão de uma forma importante. O importante é você envelhecer bem. Eu brinco, é envelhecer com classe, que é o que todo mundo merece, né? Então não é feio você mexer, ter movimento. O que a gente tenta evitar ou postergar ao máximo é o vincamento da pele, né? E aqui ainda tem mais um vídeo pra gente mostrar, que é sobre a toxina botulínica, né? Que é o tratamento estético mais feito no mundo inteiro. E por que ele é tão famoso? Porque ele vai pegar essas linhas no meio da sobrancelha, por exemplo, né? Que são as rugas de movimento, que essas quando são marcadas, aí dificilmente os outros tratamentos limpam. Entendi. Né? Entendi. E agora os fios de PDO chegaram para ajudar nessa região aí da glabela também. Porque tem muita gente que é forte, tão forte, tem um músculo tão forte. Que vinca. Que assim, a toxina não segura, né? Atleta, quem faz muita careta, então, os italianões, o negócio da careta é um negócio A toxina complicado. não dura muito tempo, né? Ela vai durar de 3 a 5 meses no máximo. Então, os fios têm chegado para ajudar a segurar esse resultado, prolongar esse resultado por mais tempo. Que legal, doutor. São muitas opções. Os skin boosters, que são as hidratações injetáveis de ácido hialurônico, também são incríveis. Então, aquelas pacientes que, não, doutora, eu não quero fazer toxina botulínica, eu tenho muito medo de mexer na minha expressão, eu não quero ficar nada artificial. Pronto, a gente usa ultrassom e a gente usa hidratação com ácido hialurônico, porque só vão fortalecer a pele e vão dar aquela sensação de pele mais firme, mais lisa e tudo mais, né? Tem mais para mostrar? Tem, né, Glaucia? Glaucia diz que tem mais um ainda. Então, olha lá. Que é a região labial. Puxa vida. Essa região também é danada, né, em volta dos lábios. Então, quem é fumante sofre de uma forma ainda mais antecipada com isso. Então, principalmente depois dos 50, essa região é uma região que incomoda demais. Então, a gente, para ter um resultado bom, a gente precisa somar as técnicas. E aí, os mais utilizados são a toxina botulínica em microdoses, como está escrito ali. Porque se eu aplico numa quantidade muito grande, você perde literalmente a força em volta da boca. Então, na hora de chupar no canudo, você não tem força. A dicção, a fala Olha muda. que perigo, né? Quem é músico, por exemplo, começa a ter alteração para soprar os instrumentos. Então, tem que ser ajustado. E também as outras opções, como as hidratações. Ali tá como preenchedor, né? São as hidratações injetáveis. Então, a gente dá sustentação para essa região em volta da boca. Não necessariamente a gente aplica no lábio. Tem muita gente que morre de medo de preenchedor no lábio. Então, a gente não precisa mexer no volume. A gente só vai dar contorno para a boca para não deixar que ela envergue mais rápido, né? Porque o envelhecimento, na verdade, ele acontece
tanto na parte óssea quanto na parte de gordura no rosto e a derme. Então, são 3 componentes de envelhecimento. Tudo isso que nós estamos falando é para pegar essa área mais superficial da pele e tentar repor a gordura e o osso que você está perdendo. Tudo que a gente vai perdendo mesmo com o tempo. Exatamente. Então, um tratamento bom é aquele tratamento o máximo preventivo possível e com bom senso. Então, escolha bons profissionais, pessoas que tenham experiência na área, pessoas que usem produtos de boa qualidade e que tenham com bom senso. Pesquisem o currículo da pessoa que você vai deixar mexer no seu rosto. Né? Aquela profissional estava falando que estava atendendo pacientes de fora do país, eu também. Esses dias eu atendi uma paciente que veio pelo programa que está lá em Londres. Jura? Que legal, Glaucia! Então, olha que notícia! E assim, às vezes pacientes que fizeram tratamentos e que não deram certo, ou fizeram com esteticista ou com outros profissionais que às vezes não tinham tanto treinamento e depois para reverter dá muito trabalho. E quando vierem para o Brasil vão conhecer pessoalmente, então, todos esses profissionais. Estou muito feliz com essa notícia, tá vendo? No mesmo dia já, né, duas convidadas nossas que a gente adora. Muito bom. Atendimentos online funcionando. Agora, lá no Instagram tem tudo para você encontrar a doutora, @Mayra_Astur, @Mayra_Astur. Telefone do Instituto Astur, 3825-8698, 3825-8698. Doutora, obrigada mais uma vez. Sempre um prazer, referência na área.